Seja muito bem-vindo à Certform, Escola de Formação Prática. Começo por lhe agradecer muito o facto de estar a visualizar este vídeo. O meu nome é Miguel Fragoso, eu sou diretor-geral da Certform, sou também economista e contabilista certificado, formador em contabilidade, fiscalidade e finanças empresariais. Esta é a rubrica Trate a Contabilidade por Tu. Hoje vou falar sobre suprimentos. Como é que se contabilizam e quais as implicações de âmbito fiscal. Os suprimentos são uma matéria que está consagrada nos artigos 243, 244 e 245 do Código das Sociedades Comerciais. Então, a legislação define suprimento como o contrato pelo qual o sócio empresta à sociedade dinheiro ou outra coisa fungível, ficando aquela obrigada a restituir outro tanto, no mesmo género e qualidade, ou pelo qual o sócio convenciona com a sociedade o diferimento do vencimento de créditos seus sobre ela, desde que, em qualquer dos casos, o crédito fique tendo caráter de permanência. A obrigação de efetuar suprimentos estipulada no contrato de sociedade aplica-se o disposto no artigo 209 quanto a obrigações acessórias. A referida obrigação pode também ser constituída por deliberação dos sócios votada por aqueles que a assumam. A celebração de contratos de suprimento ou de suprimentos não depende da prévia deliberação dos sócios, salvo disposição contratual em contrário. Não sendo estipulado prazo para o reembolso dos suprimentos, é aplicável o disposto no número 2 do artigo 777 do Código Civil. Na fixação do prazo, o Tribunal terá, porém, em conta as consequências que o reembolso acarretará para a sociedade, podendo designadamente determinar que o pagamento seja fracionado em certo número de prestações. Bom, do ponto de vista contabilístico, um suprimento é um empréstimo que o sócio faz à sua empresa. Um suprimento é um financiamento obtido pela empresa. E os suprimentos, eles vencem juros. Ou seja, o sócio vai receber juros pelo facto de emprestar dinheiro à sociedade. Podem eventualmente ficar acordado não vencer juros, mas o exemplo que eu vou aqui hoje dar é um suprimento que efetivamente vence juros. Esta é desde já uma grande diferença relativamente às prestações suplementares. As prestações suplementares nunca podem vencer juros e as prestações suplementares são sempre em dinheiro. Mas hoje vamos tratar de suprimentos. Os suprimentos, eles podem ser em dinheiro ou outra coisa fungível, conforme determina o Código das Sociedades Comerciais, e a previsão dos suprimentos no contrato de sociedade é facultativo. Vamos dar um exemplo em que vamos fazer a contabilização de um suprimento e vamos depois considerar as implicações de âmbito fiscal, quer na pessoa do sócio, quer na empresa, relativamente a esta questão do suprimento. Portanto, o suprimento é uma ferramenta de financiamento, é um empréstimo que o sócio faz à sua empresa e, do ponto de vista da empresa, é a assunção de um passivo, de uma dívida. Então, temos aqui um exemplo para contabilizarmos um suprimento.
Trata-se da empresa ABC Limitada, portanto, uma sociedade comercial, neste caso limitada, uma sociedade por cotas, e esta sociedade necessita de um financiamento de médio e longo prazo. E vai contratar com esse mesmo financiamento com o seu sócio, o Manuel. Então, ficou determinado no contrato de suprimento que o Manuel vai emprestar à empresa ABC Limitada, da qual ele é sócio, a quantia em dinheiro de 100 mil euros. E que a data da transferência destes 100 mil euros ocorre ou ocorreu no dia 1 de junho de 2020. Entretanto, este suprimento ele vence juros, ou seja, o sócio tem direito a juros por emprestar este dinheiro à empresa e calculados os juros são pagos anualmente, ou seja, uma vez por ano é feito o pagamento da empresa de juros ao sócio e, começando o empréstimo a 1 de junho, decorrem 12 meses no dia 31 de maio de 2021, certo? Portanto, de 1 de junho de 2020 a 31 de maio de 2021, decorrem 12 meses. A empresa, no dia 31 de maio de 2021, acordou no pagamento dos juros deste suprimento. Então, para se fazer a contabilização desta matéria, nós vamos ter que aplicar aquilo a que se chama o pressuposto do acréscimo, segundo o qual os gastos ou os rendimentos devem ser reconhecidos no período a que dizem respeito, independentemente do pagamento ou do recebimento. Por isso, é muito importante fazer a fração dos juros que dizem respeito ao ano de 2020 e os juros que dizem respeito ao ano 2021. Porque se estamos perante um pagamento anual de juros, que neste caso são a posteriori, são pós-antecipados, ou seja, são pagos no final do período de um ano, nós temos que calcular os juros da data do empréstimo até ao dia 31 de dezembro de 2020. E feito esse cálculo, de acordo com regras da matemática financeira, da capitalização e do juro composto, fazendo o cálculo, nós determinamos, a título exemplificativo, obviamente que vai sempre depender das taxas de juro que são acordadas entre o sócio e a empresa. Mas vamos considerar que de 1 de junho a 31 de dezembro do ano 2020, o cálculo de juros totaliza 2009,63. E depois, o juro de 1 de janeiro a 31 de maio de 2021, e agora já estamos nos 5 meses de 2021, temos 7 meses em 2020 e temos 5 meses em 2021. E os juros que correspondem ao período de 2021 são de 1435,45. Estamos a considerar uma taxa de juro anual e esta taxa de juro ela terá que ser convertida para uma taxa mensal de acordo com fórmulas do cálculo financeiro e feito o cálculo dos respectivos juros. Eu não vou fazer este cálculo aqui, já dou os valores já calculados, uma vez que o foco deste vídeo é simplesmente a questão da contabilização e a questão fiscal. Nos cursos do Mini MBA em Finanças e Fiscalidade Aplicada é calculado
é ensinado como é que se faz o cálculo ou a determinação dos juros, uma vez que é uma matéria que diz respeito ao valor temporal do dinheiro. Eu aqui já dou estes valores e passo à contabilização. Então, esta contabilização ela vai ter várias fases. A primeira fase, ou digamos que a primeira etapa, número 1, é o reconhecimento do empréstimo, ou o reconhecimento do empréstimo do sócio. Portanto, no dia 1 de junho de 2020, a empresa vê no banco o valor de 100 mil euros que foi emprestado pelo sócio. Então, no plano de contas, os suprimentos eles são reconhecidos como um passivo, uma dívida da empresa perante o sócio. Existe uma conta mesmo apropriada para esta matéria. Trata-se da conta 25, chama-se financiamentos obtidos. É aqui onde se contabilizam os empréstimos que são obtidos da banca. Um suprimento é muito similar em termos de contabilização de um empréstimo à banca. Estamos a falar de fontes de financiamento da empresa, de ferramentas de financiamento. E aqui o sócio é ele que empresta o dinheiro à sua empresa. Portanto, há aqui uma subconta, que é a conta 25.3. A subconta 25.3. 25 financiamentos obtidos. 25.3 participantes de capital. E 25.3.2. 25.3.2. É efetivamente outros participantes, suprimentos e outros mútuos. Eu vou colocar aqui só suprimentos e esta é a conta de passivo onde nós vamos reconhecer o empréstimo do sócio. E claro, a contrapartida terá que ser através da conta 12.1. Vamos considerar o Banco X. Quanto é que a empresa vai receber do empréstimo? 100 mil euros. Então a conta do banco tem que ser debitada por 100 mil euros e a conta do passivo creditada por 100 mil euros. As contas, considerando o débito e o crédito, a nível do T, débito e crédito, quando temos uma conta de passivo, passivo representa dívida, as contas do passivo, elas debitam-se quando há diminuição e creditam-se quando há aumento. Quando há aumento da dívida. E aqui há um aumento da dívida. A partir deste momento, a partir do dia 1 de junho do ano 2021, a empresa constituiu uma dívida de 100 mil euros perante o seu sócio, a título de uma dívida no âmbito de um contrato de suprimento, um empréstimo que o sócio faz à empresa. As contas do ativo, que representam os direitos, que representam aquilo que a empresa possui, e obviamente que depósitos à ordem é uma conta do ativo com o expoente máximo de liquidez. As contas do ativo debitam-se quando há um aumento e creditam-se quando há uma diminuição. Aqui, claro que houve um aumento da conta do ativo e, portanto, debitou pelo aumento, quando diminuir terá que creditar. Este é o reconhecimento do empréstimo feito pelo sócio. Então, para já, esta conta vai ficar aqui, digamos que, a exprimir a dívida
que a empresa tem para com o sócio, e aqui em bancos ficam os 100 mil euros disponíveis para a empresa utilizar nas suas necessidades. A empresa necessitava de um empréstimo, aqui o tem, os 100 mil euros para agora, efetivamente, a empresa utilizar dentro daquilo que são as suas necessidades. Ora bem, agora este lançamento foi feito no dia 1 de junho de 2020. Agora chegamos ao dia 31 de dezembro de 2020. E aqui surge um problema. É que o pressuposto do acréscimo ele vai ter que ser aplicado, como eu já referi. Ou seja, no dia 31 de dezembro, como um lançamento de regularização, nós vamos ter que imputar ao ano de 2020 os juros que pertencem ao ano de 2020, independentemente do facto de os juros só virem a ser pagos mais à frente, a 31 de maio de 2021. Isto é o pressuposto do acréscimo. E nós aqui, eu agora vou apagar o reconhecimento do empréstimo e passo à segunda fase, e que tem a ver com pressuposto do acréscimo, o reconhecimento dos juros correspondentes ao ano de 2020 e que vão de junho a 31 de dezembro. São 7 meses. 7 meses de juros. E, portanto, o pressuposto do acréscimo, nós aqui temos um esquema que é o seguinte. Considerando o ano de 2020, o ano de 2021, eu tenho juros que pertencem a 2020, são um gasto em 2020, juros são sempre reconhecidos como gastos de financiamento. Eu tenho um gasto de 2020, 7 meses, cujo pagamento só vou fazer a 31 de maio de 2021. Mas este gasto de 2020, estes 7 meses que pertencem a 2020, portanto, temos 7 meses para 2020, temos 5 meses de juros para 2021. Estes 7 meses que pertencem ao ano 2020, eles têm que ser contabilizados em 2020. Apesar de o pagamento dos mesmos ao sócio só ocorrer a 31 de maio de 2021. Quando nós temos um gasto do ano N e um pagamento no ano seguinte, nós temos acréscimos de gastos. Acréscimos de gastos é efetivamente quando nós temos que imputar ao ano N o gasto, ou parte dele, aqui é parte, são 7 meses, sabendo que o pagamento só vai ser feito no próximo ano. Isto é aquilo que se chama acréscimos. Quando é ao contrário, ou seja, quando eu tenho que fazer pagamento este ano e imputar o gasto ao próximo ano, aí nós estamos perante aquilo que se chama diferimento. Então temos acréscimos e diferimentos. Neste caso temos acréscimos, porque estamos a contabilizar o gasto este ano, sabendo que o pagamento será no ano seguinte. Isto é um acréscimo. Um acréscimo de gastos. Muito bem. Então, o reconhecimento deste acréscimo, ele vai ser feito da seguinte maneira. Nós temos que contabilizar isto como gastos, para já. Então, a conta adequada para a contabilização deste gasto passa pela classe 6, ou seja, vai afetar a demonstração dos resultados. A demonstração dos resultados é afetada pelos rendimentos, classe 7,
e pelos gastos classe 6. A conta onde nós contabilizamos esta matéria dos juros de financiamento, na perspectiva de gasto, é na conta 69. E a conta 69.11. Contabilizamos então aqui o respectivo montante dos juros de financiamento, mas não há pagamento nenhum. Já agora, os juros que pertencem a 2020, de acordo com os cálculos que eu fiz, aplicando a matemática financeira, ou o cálculo financeiro, corresponde a 2009.63. Então, 2009.63. As contas de gastos, classe 6, debitam-se por regra geral. Portanto, esta conta é a conta de juros de financiamentos. Obviamente que juros de financiamentos obtidos. E depois há uma contrapartida. Eu não vou pagar já o valor, eu só vou pagar o valor no próximo ano. Então eu vou ter que utilizar aqui uma conta de acréscimos. Isto é que é o pressuposto do acréscimo. E a conta de acréscimos que nós temos aqui no plano de contas para estas matérias trata-se da conta 27. Muito concretamente, a conta 2722. 2722, credores por acréscimos de gastos. 2009.63. Uma conta de gastos exprime-se na demonstração dos resultados e no cálculo, neste caso, do resultado financeiro da empresa. Após determinar o EBIT, temos o resultado financeiro para alcançar o resultado antes de impostos, ao nível da demonstração dos resultados. E depois temos credores por acréscimos de gastos, uma conta que se acredita é algo que vai figurar no balanço da empresa na parte do passivo. E, concretamente, no passivo corrente da empresa. Credores por acréscimos de gastos. Bom, e este é o lançamento que é feito ao dia 31 de dezembro de 2020, encerramento do ano. Aqui vou considerá-lo como um lançamento de regularização ou de retificação para construir o balancete retificado da empresa, que é um dos balancetes de fecho de contas, um dos balancetes de fecho de contas. Pronto. Agora, vamos ver o que é que vai acontecer em 2021. Portanto, 2020 está tratado. Fizemos o reconhecimento do empréstimo, propriamente dito. Debitamos a conta 12.1, creditamos a conta 25, concretamente a conta 2532, suprimentos e outros mútuos. Ou seja, um ativo por contrapartida de um passivo, tudo vai ser refletido aí no balanço. E agora fizemos aqui a aplicação do pressuposto do acréscimo. Agora vamos ver o que é que vai acontecer em 2021. Portanto, eu vou apagar agora isto. Em 2021, terceiro lançamento, 2021. Em 2021, no dia 31 de maio de 2021, a empresa vai ter que fazer o pagamento dos juros. E vai ter que fazer o pagamento dos juros que pertenciam ao ano anterior e que já foram contabilizados no ano anterior como gasto, mas que só vão ser pagos agora,
e os juros que pertencem ao próprio ano e que são 5 meses. Ou seja, chegados ao dia 31 de maio de 2021, surge a obrigação do pagamento anual dos juros, pressupondo aqui o pagamento anual. Então, vamos proceder ao reconhecimento do pagamento dos juros e considerando anual. 31 de maio. Vamos então fazer o pagamento dos juros. Em primeiro lugar, nós vamos ter que reconhecer os juros do próprio ano, do ano 2021. Será na mesma na conta 69, aquela conta que ainda há pouco utilizamos, a conta 6911, que será juros de financiamentos. Juros de financiamentos são os 5 meses que pertencem ao próprio ano de 2021 e, portanto, esta conta vai ser debitada por 1.435,45. Portanto, vamos considerar que, fazendo o cálculo dos juros para o ano de 2021, de janeiro até maio, 5 meses, deu 1.435,45 e os juros que foram contabilizados no ano anterior e já foram contabilizados na classe 6, nós utilizamos a conta, lembram-se, no lançamento que fiz anteriormente a 31 de dezembro do ano de 2020, eu utilizei a conta 2722, credores por acréscimos de gastos, que era uma conta do passivo. Mas agora eu vou pagar os juros. E, portanto, como eu vou pagar os juros, essa conta 2722, que foi creditada a 31 de dezembro, considerando-a como um passivo, agora vamos desreconhecer o valor, vamos proceder ao pagamento. Esta conta tem que ser debitada, porque ela tem que saldar relativamente à contabilização do ano anterior. Ela está a crédito neste momento, mas nós agora vamos ter que a debitar e ela saldou. Portanto, e o débito vai ser o valor de 2009,63. Portanto, esta conta 2722 é a conta credores por acréscimos de gastos. Credores por acréscimos de gastos. Conforme se recordam, esta conta foi creditada a 31 de dezembro de 2020, por contrapartida de débito da conta 6911, agora é debitada, é uma conta de passivo, credita-se por aumentos, debita-se por diminuições, o passivo diminui e, portanto, esta conta é debitada. E temos aqui o total dos juros, vejam. E agora, o que é que acontece? Vamos somar os juros. Temos 1435,45 mais 2009,63. Portanto, são 3.445,08 em juros. Só que a empresa não pode transferir para a conta do sócio os 3.445,08. Porque o código do IRS, nós estamos perante um sócio, que é uma pessoa singular. E estes juros para o sócio são considerados rendimentos de capitais, ou seja, da categoria E, capitais. E o código do IRS determina no seu artigo 70
101, que é o artigo das taxas liberatórias, que estão sujeitos a retenção na fonte, a título definitivo, à taxa liberatória de 28%, os rendimentos de capitais obtidos em território português por residentes. Bom, e depois continua e eu já tenho o que pretendo aqui. Isto é um rendimento de capitais, são juros, e a empresa é obrigada, no momento em que faz o pagamento dos mesmos, a reter 28%. Então, estes dois valores, porque nós vamos pagar agora, e se vamos pagar agora, vamos envolver a conta 12.1 Banco X, mas também vamos ter que contabilizar a retenção na fonte. A retenção na fonte para a minha empresa funciona como um passivo, uma dívida em relação ao Estado. Uma dívida de IRS. Ou seja, as dívidas de IRS passam pela conta 24.2 e depois a conta 24.2 ela tem que ser subdividida consoante o tipo de categoria de IRS. Normalmente consideramos a conta 24.2.1 trabalho dependente, 24.2.2 as retenções do trabalho independente, 24.2.4 as retenções dos prediais, enfim, depois vai depender da divisão que queiramos dar ao nosso plano de contas. Eu vou colocar aqui um X, vou colocar retenção a nível de capitais, retenção de IRS, porque estamos perante um sócio, que é uma pessoa singular, e a retenção é de 28%. 28% sobre esta soma. Ou seja, a retenção será de 964,62. Isto é 28% sobre o valor total dos juros. Significa que o valor líquido a pagar ao sócio será a diferença perante o total dos juros. Portanto, eu tinha dito que o total dos juros era de 3.445,08. O sócio não pode receber 3.445,08, ele vai receber 3.445,08 menos o IRS retido na fonte de 964,62. Ou seja, o sócio vai receber 2.480,46. Este é o valor líquido dos juros a pagar ao sócio. Este é o reconhecimento anual do pagamento dos juros. E, portanto, do ponto de vista fiscal, temos aqui uma consequência ao nível do IRS, não é? E a consequência ao nível do IRS é a seguinte. A empresa fez uma retenção de 28% do valor total dos juros. E a empresa aqui está a funcionar como um mero intermediário, através do princípio da substituição tributária. A empresa reteve este valor constituiu-se como um passivo. Reparem que eu creditei a conta 24.2x, a conta 24 é a relação entre a empresa e o Estado, a 24.2 é o IRS, e já sabem que as contas do passivo creditam-se quando aumentam, e aqui há um aumento da dívida da empresa. A empresa vai ter que entregar esta quantia ao Estado, este IRS retido na fonte, até ao dia 20 do mês seguinte. E uma vez que nós aqui estaríamos em maio de 2021, até ao dia 20 de junho de 2021, a empresa tem que entregar esta quantia retida na fonte e, portanto, do ponto de vista do sócio, do Manuel, este valor é um valor de IRS que já fica do lado do Estado. O Estado já vai receber 28% dos juros.
O Manuel recebe os juros líquidos, ou seja, o valor total subtraído do montante da retenção na fonte. Agora, quando o Manuel preencher a sua declaração modelo 3, ele vai decidir nessa altura se pretende englobar o valor dos juros ou se pretende não englobar o valor dos juros de suprimentos. Se ele quiser englobar o valor dos juros, ele vai ter que preencher este anexo. Este é o anexo E dos capitais e como os juros são tributados a uma taxa liberatória, se o contribuinte quiser fazer o englobamento dos juros, e ao fazer o englobamento dos juros, os mesmos vão ser adicionados aos rendimentos das outras categorias que o Manuel tem, e tudo junto vai ficar sujeito a uma taxa geral do IRS do artigo 68, que provavelmente vai ser muito superior a 28%, porque as taxas gerais do artigo 68 do Código do IRS são os escalões que variam de 14,5% até 48%, dependendo do escalão a que o sujeito vai pertencer. Portanto, isto é se for feito o englobamento. Se ele quiser fazer o englobamento, ele vai ter que preencher o anexo E. E os juros, eles são declarados com o código E20 nos rendimentos sujeitos a taxas liberatórias. Será o quadro 4B, onde ele vai preencher o valor e coloca o código E20. Ele só preenche isto se for sua intenção o englobamento. Ou seja, se ele quiser submeter os juros à taxa do artigo 68, à taxa final do IRS, juntamente com os restantes valores que formarão o seu rendimento coletado. Se ele não quiser englobar, que diga-se de passagem, em princípio é aquilo que ele vai escolher, se ele quiser não englobar, como a taxa que foi aplicada pela empresa é uma taxa do artigo 71 do Código do IRS, taxa liberatória, ele não tem que fazer rigorosamente nada. Ou seja, se ele não quiser englobar, ele simplesmente não tem que preencher nada. Porque aquilo que a empresa aplicou foi uma taxa liberatória do artigo 71 do Código do IRS. E a taxa liberatória, ela libera o contribuinte de ter que declarar o valor. E o que é que acontece? Acontece que estes 28%, estes 964,62, que a empresa reteve, porque só lhe pagou a diferença, a empresa entrega o valor ao Estado, princípio da substituição tributária, até ao dia 20 do mês seguinte, e a relação tributária extingue-se aqui. Ou seja, o valor da retenção é a título definitivo. Ou seja, extinguiu-se a dívida. E, portanto, as contas estão feitas com as finanças. E provavelmente é isto que ele vai querer fazer. Ele não vai, em princípio, querer englobar o valor dos juros, porque ele prefere pagar 28% do que pagar às taxas gerais. As taxas gerais, elas estão previstas no artigo 68 e que são as taxas às quais se aplica o englobamento de rendimentos quando se forma o rendimento coletável. A taxa mais baixa é de 14,5%, mas é quando o rendimento coletável é até 7.112.
E depois a taxa mais alta é 48%, mas isso é para quem tem rendimento coletável superior a 80.882. Portanto, a partir do momento em que a taxa do artigo 68, a taxa geral, seja superior a 28%, é preferível pagar 28% do que sujeitar. Nós temos aqui os vários escalões. Por exemplo, quem tiver um rendimento já superior a 10.732 e até 20.322, estamos a falar já dos rendimentos globais, os rendimentos líquidos somados das várias categorias, a taxa já é 28,5 e portanto já está a passar os 28. E quem tiver rendimentos entre 20.322 até 25,75 já passa para uma taxa de 35%. Como taxa geral e final do imposto. Portanto, quando a obrigatoriedade é o englobamento, enfim, temos que nos sujeitar a estas taxas. Quando existem determinados rendimentos, que é o caso dos juros de capitais da categoria E, em que nos é dada esta opção por não englobar, obviamente que eu tenho que assumir aquilo que vai produzir mais economia fiscal para o contribuinte e é preferível, neste caso, pagar 28% e já está pago, não é? Taxa liberatória a título definitivo do que depois sujeitar o rendimento. Provavelmente, eu não sei quais são os rendimentos do Manuel, mas ele com certeza tem um rendimento do trabalho dependente e, portanto, com certeza que ele estará em taxa geral superior aos 28%. Ele prefere pagar 28% do que ainda somar mais valor para, se calhar, até agravar ainda mais o escalão. Porque os juros ainda são de 3.000 e qualquer coisa e, portanto, pode até acontecer que os juros, ao serem englobados, aumentem, façam com que ele tenha um escalão de IRS superior ainda. Portanto, estes escalões começam em 14,5% e vão até aos 48% e, portanto, esta é a consequência ao nível do IRS, penso que ficou claro. Ele vai preferir que tudo fique assim e como se trata de uma taxa liberatória, artigo 71, o contribuinte fica liberado de declarar o rendimento, sendo essa a opção por não englobar. Isto também acontece com os restantes juros, nomeadamente os juros de aplicações financeiras. Se um de nós recebe juros, por exemplo, de um depósito a prazo, de um plano de poupança-reforma, o banco retém sempre 28% do valor dos juros e nós, ao não declararmos o valor a nível de IRS, estamos a concordar com aqueles 28%, estamos a preferir a taxa liberatória face ao englobamento. Muito bem, isto é a consequência ao nível do IRS. Entretanto, este era o lançamento número 3. O contrato de suprimento continua, pode ter, por exemplo, 2 anos de contrato. Os juros seguem sempre esta questão do pressuposto do acréscimo, que eu penso que também ficou claro. Ou seja, nós temos que reconhecer os juros, o gasto, no ano a que diz respeito, independentemente do pagamento ser apenas no próximo ano. E há de haver uma altura em que a empresa vai proceder ao reembolso ou à amortização deste capital. Portanto, 3 pontos. E numa quarta fase haverá o reconhecimento da amortização, do reembolso deste capital. E este reconhecimento ou amortização do capital, ele pode ser na totalidade, uma só vez, ou pode a empresa ter acordado com o sócio ser de forma faseada.
Considerando que será de uma só vez, na altura em que exista o reembolso ou a amortização do suprimento, quando a empresa devolver a quantia ao sócio, a quantia em dívida são 100 mil euros. Entretanto, a empresa já foi pagando os juros anuais, conforme nós acabamos de ver. Na altura do reembolso, e considerando aqui o reembolso total, que também pode ser parcial ou faseado, a empresa tem que ir novamente à conta do passivo, a conta 2532, a tal conta de suprimentos e a conta 12.1, Banco X. E agora é a altura de devolver o dinheiro ao sócio. Então a conta do ativo é agora creditada por 100 mil. O ativo credita-se quando diminui. A empresa vai ficar sem 100 mil euros no banco para devolver o dinheiro ao sócio. E vai ter que fazer aqui o desreconhecimento deste passivo. Os passivos debitam-se pelas diminuições, creditam-se pelos aumentos. É hora de diminuir o passivo, é hora de pagar o valor do suprimento, então a conta do passivo é debitada. E este é o lançamento do reconhecimento da amortização do suprimento. Amortização ou reembolso do suprimento. É exatamente o lançamento contrário de quando fizemos o reconhecimento do empréstimo concedido pelo sócio. Bom, estas são as várias fases do suprimento. Agora, para concluir, eu já falei das implicações a nível de IRS. Agora, para concluir, vou falar das implicações a nível de IRC. Então, implicações ao nível do IRC. Por exemplo, no dia 31 de dezembro do ano 2020, a empresa, lembram-se, fez este reconhecimento. Contabilizou na conta 69,11 os juros de financiamentos, contabilizou este valor, 2009,63. Por contrapartida, da tal conta de acréscimos, eu estou-me a recordar agora do lançamento a 31 de dezembro, a tal conta de acréscimos que era a conta 2722. 2009,63. Consequências ao nível fiscal do IRC. As consequências ao nível do IRC baseiam-se muito no reconhecimento de gastos. Quando nós calculamos o resultado contabilístico de uma empresa, ele é dado pela diferença entre os rendimentos menos os gastos. E esta empresa contabilizou nos gastos 2009,63. É um gasto financeiro, virá refletido após o apuramento do EBIT, a nível da demonstração dos resultados, entra para a formação do resultado contabilístico ou o também denominado resultado antes de impostos. Ou seja, ele vem com sinal negativo. Este valor, os gastos, têm sinal negativo. Ou seja, diminuem o resultado da empresa. E aí é que está o problema. É que a autoridade tributária preocupa-se com o facto da empresa contabilizar gastos.
porque isso vai diminuir o resultado da empresa e o resultado da empresa diminuindo, isso implica menos receita fiscal. Porque, considerando, por exemplo, uma taxa de IRC de 21% e uma taxa de derrama de 1,5%, por exemplo, as derramas podem variar, as derramas municipais podem variar entre 0% e 1,5%. Depende do município. Vou considerar a taxa máxima, 1,5%. E a taxa de IRC vou considerar 21%. Temos uma taxa de 22,5%. Taxa de IRC mais derrama. Bom, a uma taxa de 22,5% significa que por cada 1.000 euros que são contabilizados nos gastos, a receita do fisco diminui 225 euros. Porque o gasto subtrai. O gasto é uma componente negativa do resultado. E a contabilização de gastos, ao produzir um resultado menor, obviamente que diminui a receita das finanças. Então, as finanças colocam restrições aos gastos das empresas. O resultado contabilístico, ele é apurado, é uma realidade na demonstração dos resultados, resultado antes de impostos, mas o resultado contabilístico vai ter que ser objeto de correções fiscais para corrigir esse resultado. Porque há aqui várias componentes de gastos, várias deduções que o fisco simplesmente não aceita. Então, esta matéria dos suprimentos é uma matéria que, ou dos juros dos suprimentos, obviamente, é uma matéria que, a nível do código do IRC, nós teremos que ter em conta aquilo a que faz referência um dos principais artigos do código do IRC, que é o artigo dos encargos não dedutíveis, e que é o artigo 23A do código do IRC. E relativamente aos suprimentos, ou aos juros dos suprimentos, que é um gasto, o artigo 23A, número 1, a linha M, artigo 23A, número 1, a linha M do Código do IRC, determina que não são dedutíveis para efeitos da determinação do lucro tributável os seguintes encargos. Começa pela linha A, linha B, depois vai à linha M. Os juros e outras formas de remuneração de suprimentos e empréstimos feitos pelos sócios à sociedade, na parte em que excedam a taxa definida por portaria do membro do governo responsável pela área das finanças, salvo no caso de se aplicar o regime estabelecido no artigo 63. Ou seja, aquilo que se pretende com esta linha M, artigo 23A, número 1, a linha M, é condicionar, é estabelecer um limite máximo para a questão dos juros. Esta empresa, a 31 de dezembro do ano 2020, isto tem que ser feito ano a ano, está bem? Não vou considerar os juros todos, só vou considerar os juros que pertencem àquele ano. Esta empresa, a 31 de dezembro de 2020, ela contabilizou 2.963 em juros. A questão que nós temos que fazer é o seguinte: nós temos que comparar o valor destes juros que foram acordados entre a empresa e o sócio a uma taxa com uma taxa de mercado. Pode ser, por exemplo, a Euribor a 12 meses. Então vamos imaginar o seguinte. Vamos imaginar que, em conformidade com a Euribor a 12 meses, eu calculei os juros na base dessa taxa. E na base dessa taxa, os juros davam 1.800 euros, para não complicar muito. Com base na taxa de mercado, os juros seriam de 1.800 euros. O que é que acontece?
Acontece que a empresa está a pagar juros acima da taxa de mercado. E a lei determina que a diferença, e vamos ver qual é a diferença, porque nós temos aqui uma base contabilística. A base contabilística é aquilo que a empresa contabiliza. A empresa contabiliza 2009, 63. E temos agora uma base fiscal. A base fiscal é aquilo que o fisco aceita. Em conformidade com a Euribor a 12 meses, o correspondente valor de juros para os 7 meses seria de 1.800 euros. Então há aqui uma diferença. Há uma diferença. A empresa contabilizou mais do limite estabelecido pelo fisco. Porque o limite estabelecido pelo fisco estaria no tal artigo 23A, número 1, a linha M, e seria com base na Euribor a 12 meses. Então, a empresa contabilizou 2009,63, que para 1.800 euros dá uma diferença de 209,63. O que é que a empresa terá que fazer com estes 209,63? É uma correção fiscal a crescer. Quando a empresa preencher a sua declaração modelo 22, porque estas correções fiscais são realizadas quando as empresas preenchem a declaração modelo 22, ela tem como prazo de entrega até ao dia 31 de maio do ano a seguir. Então, até ao dia 31 de maio de 2021, em princípio, se não for prorrogado o prazo, se estivermos dentro do prazo que a lei determina, a empresa, ao entregar a declaração modelo 22, vai ter que corrigir o seu resultado através de um ajustamento fiscal a crescer. Ou seja, vai ter que agravar o seu resultado em 209,63 porque ultrapassou esse limite. E na declaração modelo 22, os juros e outras formas de remuneração de suprimentos têm aqui no quadro 7 o campo 734. Isto são o conjunto de correções fiscais que a empresa poderá vir a fazer, correções fiscais a crescer, e que correspondem, na grande parte dos casos, a gastos que foram contabilizados, deduzidos em termos contabilísticos, mas que agora não são fiscalmente aceitos, ou em todo ou na parte, neste caso é só em parte, porque o fisco aceitou pelo menos 1.800 euros, não aceitou, foi a diferença para 2009,63, mas às vezes nós temos no artigo 23A do Código IRC gastos que não são aceitos na sua totalidade e a empresa tem que acrescer tudo. É o caso das multas, por exemplo. A empresa, se contabilizar uma multa, o valor não é de todo fiscalmente aceito. O quadro 7 da Declaração Modelo 22 ele é constituído por 2 páginas. Essas páginas são um rol de correções fiscais que a empresa tem que fazer, umas a crescer, eventualmente outras a deduzir, e as que vão a crescer, e que são as de maior número, baseiam-se efetivamente em implicações fiscais que se traduzem em ajustamentos fiscais a crescer e que se baseiam muito em casos de gastos que não são fiscalmente aceitos, de encargos não dedutíveis, como é o exemplo que eu agora dei. E o campo 734 é o campo onde eu teria que acrescer, aumentar o meu lucro, acrescer para efeitos de tributação 209,63. Portanto, este valor vai para o quadro 07, campo 734,
da declaração modelo 22. Fica aqui o apontamento. Quadro 07, campo 734, declaração modelo 22. Isto é implicação fiscal. Tínhamos duas implicações fiscais. A perspectiva do IRS, do sócio, dos seus juros, no seu IRS, penso que ficou claro. E temos a questão fiscal de o gasto da empresa só ser aceito fiscalmente até à referência de uma taxa de mercado. No caso, eu considerei a Euribor a 12 meses. Considerei que a empresa ultrapassou esse valor. Tudo bem. Acordou com o sócio uma taxa superior. Só que aquela diferença não é fiscalmente aceita. Terá que acrescer. Isto a 31 de 12 de 2020. Quando a empresa, a 31 de 12 de 2021, vai ter que fazer o mesmo raciocínio para aqueles juros que foram pertencentes ao ano de 2021. E fica então assim feita uma apresentação dos suprimentos, como se contabilizam destas questões fiscais. Isto é uma matéria que, na CertForm, nós abordamos em alguns dos nossos cursos, nomeadamente no curso prático de Contabilidade e Fiscalidade com Informática Aplicada, no curso prático de Contabilidade e Finanças Empresariais com Contabilidade, curso prático de Contabilidade e Finanças Empresariais com Informática Aplicada, assim é que é, no Mini MBA em Finanças Empresariais e Fiscalidade Aplicada, são cursos onde nós desenvolvemos esta matéria. A nível fiscal, no curso prático de IRC, Impostos Diferidos, bem como no curso prático de Gestão Fiscal, IRS, TSU, IRC e IVA. São as formações onde nós desenvolvemos amplamente a vertente contabilística e fiscal. São cursos que neste momento estamos a ministrar na modalidade e-learning. A modalidade e-learning da CertForm caracteriza-se fundamentalmente por videoaulas, ou seja, todas as matérias elas são detalhadamente explicadas, todos os módulos, todos os casos práticos são detalhadamente explicados através de videoaulas. Assim, neste sistema, como eu agora acabei de fazer, podem, no nosso canal do YouTube, ter acesso a excertos de várias videoaulas de cursos que ministramos em e-learning e também no YouTube temos esta rúbrica do Trate a Contabilidade por Tu, onde damos assim temas como este, de forma a informar como se poderão contabilizar determinadas operações, e temos também a rúbrica Trate as Finanças por Tu, aí numa vertente fiscal. Também desenvolvemos no YouTube informação sobre leis do trabalho, direitos do trabalho, direito laboral, no âmbito dos direitos e dos deveres das empresas e dos trabalhadores. É uma questão de ir ao nosso canal do YouTube, de consultar os vídeos cujos temas mais lhe interessam. Sugeria também que consultasse o nosso site, o site da CertForm, particularmente na área de e-learning e live streaming, uma vez que temos uma ampla oferta formativa na modalidade e-learning e na modalidade live streaming, 100% online, 100% seguro, mas com forte componente de videoaula e, no caso, live streaming em tempo real. As sessões são em tempo real. Agradeço muito o facto de ter visualizado este vídeo. Esta foi mais uma temática da rúbrica Trate a Contabilidade por Tu e até breve, até uma próxima oportunidade.